Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nosso Agente para você aqui na Fonte TV e com muito carinho eu estou chegando, estou pedindo licença para entrar na sua casa para a gente trazer informação e espiritualidade. Meus contatos são esses que estão na tela, aqui estão as minhas redes sociais, aqui está também o endereço do meu site, vai ficar passando aqui para você entrar em contato comigo, eu estou à sua inteira disposição. Me segue lá no Instagram, me segue lá no Twitter, me segue no Facebook, vamos conversando junto, vamos tendo um relacionamento bacana, você entra em contato comigo. Meu e-mail também, põe meu e-mail aqui para você falar direto comigo também. Quer que eu fale qualquer? Contato@Fábio Souza, não esquece que meu Souza é com S.com.br. Tem o telefone de contato da produção também, que poderia colocar na tela, sabe por quê? Porque você pode sugerir temas que você quer ouvir aqui nesta programação e vai ser muito bacana te atender. Agora, o que não é bacana é o que nós vamos conversar agora, sabe? Trânsito é um grande problema no Brasil e aqui em Goiânia não é diferente. Para piorar, os motoristas não têm colaborado para mudar esta realidade. As multas não têm conseguido diminuir, por exemplo, a irresponsabilidade ao volante. E as novas tecnologias se tornaram um problema a mais. Falar no celular, por exemplo, ou usá-lo para outro fim, né? Mandar mensagem, coloca a vida em risco, além de atrapalhar a fluidez das ruas e avenidas. Pelo menos é o que vai mostrar a reportagem especial. Põe na tela. Nas médias e grandes cidades brasileiras, as ruas se transformaram em uma pista de corrida. E por que não dizer em um ambiente de guerra? Morre-se mais no Brasil em acidentes do que por homicídio ou câncer. Nas ruas de Goiânia, os flagrantes mostram que a pressa e a falta de consciência dos condutores contribuem para o desrespeito às leis de trânsito. Toda essa imprudência dos motoristas se reflete diretamente nos números. Só no ano passado, a Secretaria Municipal de Trânsito registrou mais de 627 mil multas aqui nas ruas da capital. O excesso de velocidade, o avanço do sinal vermelho e estacionar em local proibido estão entre as principais infrações. Mas, em geral, mexer no bolso parece não intimidar os imprudentes. Mesmo com a fiscalização, a vontade de chegar rápido ao destino, muitas vezes, é maior que os gastos e até mais importante do que o próximo. Acho que tem muita falta de educação, assim, as pessoas não respeitam, furam o sinal e tudo. Acho que é o que é mais complicado, não dá seta. Ninguém se respeita, ninguém quer chegar primeiro do que o outro, a pressa, a falta de tempo e a falta de estrutura também da parte do Estado. O semáforo, né? Você cronira o semáforo, um abre, outro fecha. É o semáforo que tá atrapalhando tudo, né? É complicado, né? Porque assim, os motoristas não têm muita assim, educação assim, com a gente, né? Não respeitam os pedestres, né? O motoqueiro, por exemplo. As pessoas não respeitam a faixa de pedestre. Tem toda dificuldade de você passar, às vezes você está com pressa, com vontade de ir no serviço, atrasada, eles não respeitam. E tudo isso torna uma dificuldade muito grande para a gente. A dependência da população pela tecnologia tem piorado ainda mais a convivência nas ruas. Muitos ignoram a legislação, falam ao celular e digitam mensagens enquanto dirigem. No ano passado, em Goiânia, foram aplicadas mais de 7 mil multas por causa dessa infração. Infelizmente, com o uso dessas redes sociais, a utilização de aparelhos tem sido muito frequente. E isso tem tirado muito a atenção do motorista. Quando o condutor ele utiliza o aparelho, cerca de 70% de sua atenção ela é roubada para o uso desse aparelho. Quando o assunto é educação, especialistas defendem que é necessário trabalhar melhor com a formação de futuros motoristas. No Brasil, para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, os alunos precisam frequentar um curso teórico que conta com 45 horas aula. Essa conscientização ela tende a ir para as escolas também, que em países de primeiro mundo esse trabalho é feito já nas escolas. E nós estamos aí fazendo palestras já nas escolas, o Detran, a MT tem feito um bom trabalho nesse sentido e a gente tem acompanhado e prestado a nossa colaboração. Mas vocês sabem que o Brasil é um país onde as coisas são lentas, mas a esperança é melhora.
Depois de passar por todas aquelas aulas teóricas que a gente mostrou agora há pouco, os alunos vêm para as ruas para aprender na prática como enfrentar o trânsito de Goiânia. E a gente vai acompanhar um pouquinho dessa aula. Vamos lá? Para a esquerda. Acelera não. Vou acelerar. Eu peguei 8 aulas, né? E com 8 aulas eu vi que dá para fazer a prova, mas ainda não é o suficiente. Precisa pegar mais, ajustar mais alguns errinhos. Stanley passou por todo esse processo, mas enquanto ainda estava com a carteira provisória, foi abordado pilotando uma moto completamente irregular. Perdeu a CNH e agora enfrenta tudo novamente para obter o documento. Agora eu vou tentar fazer o mais certo possível, porque além do financeiro que fica mais caro, o tempo que a gente gasta, a carga horária do curso aumentou, então fica mais complicado. Agora eu tentar dar o mais certo possível. Nós temos que trabalhar mais a questão da consciência em relação à segurança ao dirigir. Hoje as pessoas, quando dirigem, fazem algo de maneira automática, não de maneira reflexiva. Quando não faz isso de maneira reflexiva, cria esse automatismo e fazem de qualquer jeito, sem perceber o que elas vão fazer, pode prejudicar não só elas, que estão dentro do veículo, mas os usuários que estão ao seu redor. Todo orgulhoso, seu José mostra a carteira de motorista que ele tirou há 45 anos. Praticamente uma vida toda dirigindo na estrada, como caminhoneiro e também enfrentando o trânsito de Goiânia. Tudo isso com apenas 2 multas e nenhum acidente. Sempre andar com cuidado, né? Com atenção, não andar muito à noite, porque à noite é muito perigoso para mim na estrada. Agora aqui dentro da cidade, a gente tem mais que ter cuidado com os motoqueiros, com os carros, aquela pressa dos outros aí passando na frente, é muito perigoso. Até passando às vezes o sinal fechado. Em vários lugares do Brasil, de Goiânia, com certeza é possível encontrar vários Josés que encaram as ruas não como um ambiente de batalha, mas como um espaço de convivência. Enquanto não houver um esforço dos governos e dos próprios motoristas, vamos continuar calculando as mortes e os prejuízos sociais e econômicos que a violência no trânsito provoca para a nossa sociedade. Esses comportamentos inadequados, eles precisam ser treinados todos os dias para que a gente possa internalizar, ou seja, memorizar, codificar e aprender. E a partir daí ter comportamento assertivo, solidário e evitar, né, tantas mortes e até mesmo a vida daquela pessoa que está em risco. Bom, além da irresponsabilidade de alguns motoristas, parece que algumas intervenções que são feitas só servem para piorar, né? Tem administrações que tudo que faz parece que só vem para piorar o trânsito. Pelo amor de Deus, põe a cabeça aí para funcionar, que tem como resolver problemas. Se Bogotá na Colômbia deu conta, Goiânia não dá? Poxa vida. Sejam cheios do Espírito Santo, é o tema da nossa mensagem depois do intervalo. Ser cheio do Espírito Santo, ainda mais depois de uma matéria que a gente assistiu no bloco passado, faz a diferença. Vamos lá, vamos assistir. João 16, Jesus estava ministrando aos seus 12 discípulos essa palavra, essa mensagem, uma pregação de Jesus. Aliás, o livro de João, ele se diferencia muito dos outros livros de Mateus, Marcos e Lucas. Porque uma das diferenças é que Mateus, Marcos e Lucas tenta fazer um resumão da história de Jesus. João já se concentra nos últimos dias de Jesus. É impressionante isso. João concentra nas últimas falas, nas últimas ministrações, nos últimos acontecimentos da vida de Jesus.
antes dele morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu. E Jesus ministrando, ele fala assim, verso 7: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Verso 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Diga comigo, príncipe, mais forte, o príncipe deste mundo, Satanás, seus anjos já estão julgados. Amém? Verso 12: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Jesus sobe aos céus e envia sobre nós o Espírito Santo Consolador. Biblicamente nós somos espírito. Deixa eu te explicar algo. Biblicamente nós somos um espírito que possui um corpo, que possui uma alma. Essa é a definição bíblica do ser humano. Nós somos um espírito, um corpo e com alma. Deus não é diferente, até porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Jesus possui um corpo, e hoje ele é materializado através da igreja, biblicamente. E Jesus possui uma alma, porque ele tem sentimentos, e a alma tem a ver com sentimentos, mas ele é um espírito. E o espírito que ele diz, que a gente aprende nessa ilustração, ou melhor dizendo, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, se eu pudesse definir em uma pequena frase o que é o Espírito Santo de Deus, eu diria, é a ação de Deus. O Espírito Santo é a ação de Deus. O Espírito Santo é Deus agindo. O Espírito Santo é Deus enviado a nós para nos guiar. A Bíblia diz aqui, Jesus fala assim, olha no verso 13: quando ele vier, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. É função, não é função, é definição do Espírito Santo ser o nosso guia. Levanta a sua mão e diz assim: o Espírito Santo, oh doce Espírito Santo, seja meu guia. Essa é a ação de Deus em nós, o Espírito Santo sendo o nosso guia. Outra função do Espírito Santo, esse nosso melhor amigo, esse maravilhoso conselheiro ministrado a nós. A Bíblia diz que quando Maria recebeu o anjo, antes de casar, antes de estar grávida de Jesus, o anjo apareceu para ela e disse assim, mais ou menos assim, depois você veja em Lucas capítulo 1: dentro de você vai ser gerado um menino, você vai ser mãe de um menino, oh grande afortunada, mulher maravilhosa, cheia de graça. Maria fala: como é que eu vou gerar um menino se eu não sou casada, se eu não me encontrei com homem nenhum? Aí o anjo fala assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, por isso o ente que será gerado em você será o Filho de Deus. Outra função do Espírito Santo é gerar Jesus em nós, fazer-nos reflexo de Jesus, sermos pessoas não parecidas, mas de fato imagem e semelhança dele. Quando o Espírito dele entra no meu coração,
entra no meu corpo, entra na minha vida, e não só entrar, mas começa a comandar a minha vida, a minha atitude, os meus pensamentos, eu fico parecido com Ele. O Espírito Santo é a ação de Deus em nós. Se eu pudesse definir, definiria nessa palavra. O Espírito Santo é a ação de Deus em nós. E como é que Ele age? 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo ministra, ensina como é que Ele age. Verso 1, ele fala assim, eu vou começar no 1, depois eu vou pular lá para o verso 4, tá? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes, não sejais ignorantes. Verso 4 agora. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim o que? Proveitoso. Aqui a Bíblia vai relatando a forma que o Espírito Santo age em nós e através de nós. Quais são as formas que o Espírito Santo é Deus agindo em nós? Fala de dons. Primeiro é dons, através dos dons. Depois ele fala a palavra serviço. Serviço tem a ver com ministério, ação ministerial. Meus irmãos, minhas irmãs, escutem bem o que eu vou falar em nome de Jesus e coloquem isso no seu coração em definitivo. Deus tem um chamado, um ministério para você. E você não pode dizer não a Ele. Dizer não a Ele é enterrar talento. E enterrar talento é problema. Fala para o teu irmão, não enterre seus talentos. Não enterre seu ministério. E depois ele usa a expressão, o apóstolo Paulo usa a expressão realizações. Realização tem a ver com autoridade. Realização tem a ver com autoridade. Autoridade já é outra história. Autoridade é quando uma pessoa investida de dons, é quando uma pessoa investida de ministério tem autoridade para fazer as coisas, tem autoridade para comandar, tem autoridade para realizar. E a autoridade tem níveis diferentes. Você vê isso até nesse texto de 1 Coríntios, depois em Efésios fala também. Um ungiu primeiro para apóstolo, depois profetas e por aí vai. É a forma de Deus agir na igreja, no seu corpo. É a forma de Deus agir em nós. Dons espirituais, ministério, autoridade. Deus tem isso para nós. Olha o que diz no verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente, é segundo a vontade de Deus. Dons, ministério, autoridade. O ser humano já nasce com um talento inerente. Deus já nos fez, já nos formou, já nos criou com talentos específicos. Agora a ação do Espírito Santo é mais do que talentos, é dons. É mais do que dons, é ministério. É mais do que ministério, é autoridade. É Deus agindo em você e Deus agindo através de você. Agora, como é que o Espírito Santo me concede dons, ministério e autoridade? A Bíblia disse aqui que Ele concede segundo a sua vontade. É lógico que Ele sabe o que é melhor para todo mundo. Ele concede segundo a sua vontade. Mas você vai lá em Tiago ensina assim, se você quer sabedoria, peça a Deus. Outro texto da Bíblia diz, se você precisa de fé, peça a Deus. Ele te concede. Então tem como. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 12, finalzinho desse texto, ele fala assim, busque os principais dons. Tem como você buscar. Mesmo Deus concedendo segundo a sua vontade, tem como você falar, Deus eu quero, Deus eu preciso, oh Deus ministra isso sobre minha vida, Deus me usa assim. Como? Ou melhor ainda, todos nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós, porque senão nós não somos transformados. O Evangelho só tem efeito na minha vida quando o Espírito Santo age na minha vida. Como? Bom, Atos 1, volta um pouquinho para a esquerda aí. Lucas está dizendo assim, relatando no livro de Atos, Lucas que foi o autor de Atos.
Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até um dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, preste atenção, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ao qual disse a ele: e de mim ouvistes. Verso 5: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Lucas, relatando o que Jesus ensinou, ele nos traz a forma de nós buscarmos e recebermos o batismo do Espírito Santo, a ação de Deus em nós, os dons, o ministério, a autoridade que só o Espírito Santo pode dar. Primeira coisa que ele fala é que Jesus, durante os 40 dias que ele morreu, ressuscitou e ficou na terra antes de ser assunto ao céu, ensinou, passou 40 dias visitando, ministrando, conversando, falando coisas concernentes do reino de Deus. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Não. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, se eu quero ter dons, se eu quero ter ministério, se eu quero ter serviço, se eu quero ter autoridade, eu preciso aprender as coisas concernentes do reino de Deus. Quanto mais eu absorvo do reino de Deus, eu recebo do Espírito Santo. É assim. É uma faculdade, é um curso, é uma escola. Eu vou aprendendo e vou sendo cheio, vou recebendo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém ou não? Depois ele fala, e determinou-lhes, na minha tradução diz isso, deu ordem, não saísse, ficasse preso em Jerusalém, ficar lá, até que se cumprisse a palavra. Abre Atos 2 bem rapidinho, vai lá. Verso 1: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam, na minha tradução diz assim, na sua não deve ser muito diferente, todos reunidos no mesmo lugar. Eles não se ausentaram de Jerusalém, eles não saíram de Jerusalém. Qual é a figura bíblica para o nosso contexto de Jerusalém? Igreja. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não saia da igreja, não deixe, como o apóstolo Paulo fala, de congregar, não deixe de buscar a igreja, não deixe de estar dentro da igreja, aprendendo aqui que você aprende do reino de Deus. Não tem jeito de uma coisa se separar da outra. Deus quer você cheio do Espírito Santo. Deus quer que o Consolador habite em você. O Espírito Santo não quer te visitar não, meu irmão. O Espírito Santo quer pegar a mala, a cuia, tudo e mudar de vez para dentro da sua casa, mudar de vez para dentro de você. Ele não quer visitar. O Espírito Santo quer fazer você uma pessoa cheia dele, cheia de dons. Amém? Vou falar de novo que você não está entendendo. O Espírito Santo quer fazer você uma pessoa cheia de dons, cheia de ministério, cheia de autoridade. Por quê? Por quê? Tudo na Bíblia é causa e consequência, meu irmão, tudo. Só o dom gratuito é presente, o resto é causa e consequência. Por quê? O texto que eu mais relato que tudo é causa e consequência é 1 Pedro 2,9. Talvez o texto que eu mais prego. Diz assim o apóstolo Pedro: vós sois geração eleita, sacerdócio real, coisa maravilhosa, né? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele coloca um a fim de. Te fez tudo isso com a finalidade: proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem causa e consequência, tem finalidade. Por que o Espírito Santo quer te encher? Por que Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo? Atos 1,8: e recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, não me lembro do versículo agora, que os apóstolos, sendo perseguidos, começaram a se reunir, se juntaram. Pedro tinha sido preso, foi solto, Pedro e João, e eles começaram a orar porque havia ameaça que eles iam morrer, que ia acontecer algo ruim com eles. Eles se ajoelharam, eles oraram, e a Bíblia diz que depois da oração o lugar tremeu, foi algo extraordinário. O Espírito Santo veio, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí a última frase é: e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O Espírito Santo nos enche para pregar o Evangelho também, para falar do amor dele para os outros, para ministrar ele para as outras pessoas. Mas ser testemunha não quer dizer apenas pregar o Evangelho. Tem gente que confunde isso. Ser testemunha é ser cristão de verdade. Prega o Evangelho sempre, de vez em quando use palavras, se precisar use palavras. Ser testemunha é ser testemunha de Deus, de Jesus lavando a louça. É ser testemunha no trânsito, jogando futebol, assistindo televisão, cantando uma música, dançando, se relacionando com as pessoas, no trabalho, em casa, com a avó, com o marido, com a esposa. Isso é ser testemunha em todo momento, em toda hora. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha onde você for. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Sereis representantes meus. O Espírito Santo quer te fazer uma pessoa cheia dele, do poder dele, da vida dele, da autoridade dele, dos dons dele, do ministério dele, para que você seja uma testemunha. Ser cheio do Espírito Santo também é algo que nos traz o fruto do Espírito. E ter o fruto do Espírito em qualquer momento, em qualquer área da nossa vida faz diferença. Pra você ter uma ideia, um dos integrantes, um dos itens do fruto do Espírito é domínio próprio. Se autodominar é algo importantíssimo para que a gente tenha boa vida.